A gente vê no nosso dia a dia que a essência de todas as relações está no contraditório. Seja isso, por exemplo, no jornalismo tem que ter o contraditório, no direito tem que ter o contraditório e na política também. Para isso existe situação e oposição. E eu converso hoje com o vereador Pietro Arnaud, que assumiu a liderança da oposição na Câmara Municipal. Pietro, prazer te receber, seja bem-vindo. Satisfação é a minha estar aqui com você, né? Faz tempo que nós não conversamos aqui no programa. Eu fiquei muito contente com o seu convite e estamos à disposição aí para responder as perguntas, né? E contar para a população o que é essa função de oposição que hoje nós estamos vivenciando, né? Isso porque a gente vê muito, é fácil ser oposição, porque você é pedra na vidraça, difícil é ser situação e tal. Não é bem assim, né, Pietro? A oposição não é só ser contra, né? Olha, primeiro é importante a população compreender que quando uma pessoa é eleita, no caso de um prefeito, de um governador, de um presidente, ele defende uma bandeira, né? Então, ele consegue, para se eleger, a maior parte dos votos de um país, de um estado, de um município, né? Isso quer significar também que ele representa uma parcela dessa população, né? E isso é importante que se diga, porque a outra parcela da população que não foi eleita precisa ser representada. Então, quando nós dizemos assim que a gente está na oposição, nós não somos oposição, evidentemente, à cidade, no caso aqui de Ponta Grossa, mas sim nós representamos um ponto de vista diverso, que no meu caso foi o ponto de vista que foi derrotado nas últimas eleições, né? Agora, mais especificamente na Câmara Municipal, onde nós desempenhamos também uma função de oposição, o nosso objetivo, o nosso foco é observar aquelas coisas, aqueles equívocos dos projetos de leis que eventualmente não são visualizados pelos vereadores da situação e também exercer um controle mais eficiente, mais efetivo dos atos da administração pública. E por controle, registra aqui, é justamente a fiscalização. O que nós observamos do Brasil, e isso o cidadão, ele percebe com uma facilidade, é que os parlamentares da situação dificilmente fiscalizam os atos do poder. Então, fica essa responsabilidade, que não é pequena, nas mãos das pessoas que fazem parte dos blocos de oposição nos municípios, no Estado ou dentro da Câmara dos Deputados ou Senado Federal. E a gente vê, né, Pietro, que existem ocasiões em que projetos que vão do Poder Executivo para a Câmara e que a dita bancada de oposição vota favorável, tranquilo, e alguns projetos que a bancada de situação também tem vereadores que são contra, né? Então, quer dizer, acaba não sendo uma posição fechada, né? É porque, normalmente, a oposição não tem nenhuma vantagem, vamos dizer assim. Que vantagem que o Pietro está falando num programa de TV, né? É fato, e todo mundo sabe, que os vereadores que compõem a base do governo possuem eventualmente uma possibilidade de indicar uma rua a ser pavimentada, possuem cargos na administração indicados, cargos comissionados, né? Coisa que os vereadores da oposição não têm. Então, os vereadores da oposição, eles exercem esse poder fiscalizatório com muita eficiência, ou pelo menos é o que se busca, e ao mesmo tempo não tem no linguajar popular tem um termo para isso, que eu não vou utilizar aqui, né? No estilo. Não tem amarras. Não tem amarras, não tem amarras. E isso facilita. O que é diferente, muitas vezes, da bancada da situação, que acaba exercendo sua atividade, ou é sujeita a exercer sua atividade, exigindo as vantagens que ela tem. Por exemplo, na Câmara Municipal de Ponta Grossa, alguns vereadores que são da base do governo estão criticando violentamente o chefe do Poder Executivo, né? E quando eles exteriorizam seus pontos de vista, você observa reclamações de que sentido? Porque nós votamos aqui na dificuldade e o prefeito atende o vereador tal de uma pavimentação. Então são coisas que a gente vê no cotidiano. Agora, o que é muito importante é que esse papel de oposição, ele revela principalmente as necessidades da população. O que a população daqui de Ponta Grossa e de todos os municípios precisa é de um carinho, de uma atenção e de pessoas que aquele momento que ela precisa fazer uma reclamação, porque ela está dentro de um hospital, não tem atendimento, ou alguma coisa nesse sentido, são essas pessoas que acabam desempenhando o papel de oposição, o que nós vemos assim, normalmente, que são aquelas que vão lutar pelo direito do cidadão. Por isso que eu vejo, assim, do meu ponto de vista, que é uma função primordial
muito importante que equilibra o poder, até porque em muitas ocasiões nós, dentro desse controle, já afastamos do prefeito ou de um governador eventualmente um equívoco, que depois pudesse causar um prejuízo para o município, para o estado, ou mesmo para ele mesmo como agente político, ter problemas judiciais, né? E existe uma confusão, às vezes, que as pessoas fazem, Pietro, na questão política, principalmente na política municipal, que é muito próxima do cidadão, da questão pessoal, quer dizer, o Pietro é da oposição, ele não gosta do prefeito. O prefeito não gosta do vereador fulano. E a relação não é exatamente essa, né? Eu sofro mais do que alguns colegas isso, né? Porque as pessoas que me conhecem assim, elas dizem, Pietro, você parece ser calmo, você fala de meditação e tal. E às vezes eu vejo você dentro daquela figura política do Pietro, né? Um pouco violento até, né? Mas é que muitas vezes nós, para exteriorizarmos os posicionamentos da gente e mostrar, também ter aquela força do ato nosso, porque nós estamos investidos de um lugar que tem um poder, né? Nós precisamos ter uma firmeza. E essa firmeza muitas vezes é interpretada como uma violência, como uma agressividade. Mas é fato que, por exemplo, eu não tenho absolutamente nada pessoalmente contra o prefeito, contra qualquer pessoa, né? Então a gente sente assim que a população tem essa compreensão, né? Eu às vezes tenho medo dele, que ele fica meio bravo assim com alguma coisa assim, né? Mas eu mesmo pessoalmente não tenho nada. Eu sei que ele exerce um papel, eu respeito esse papel um papel importante. Estava aqui também a secretária Isméria, que desempenha um grande papel na cidade de Ponta Grossa. Tem exercido assim na secretaria atos importantes e que são coisas que nós devemos elogiar e reconhecer. Então essa habilidade também nós precisamos ter, né? Mas acontece, a população, a grosso modo, tem essa sensação de que a gente não se gosta pessoalmente. E não é isso, né? Muitas coisas são importantes que nós fizemos, eu já levei críticas também dele e reconheço que nossos adversários são, com absoluta certeza, os nossos maiores professores. E, Pietro, você tem essa característica de ser bastante combativo, bastante polêmico, e você está num papel muito importante na Câmara, que é a Comissão de Justiça, né? Que é por onde passam absolutamente todos os projetos de lei. Como é que você tem sentido isso, esse teu posicionamento, esse teu papel na Comissão de Justiça? Porque a Comissão de Justiça é que vai dizer se o projeto tem ou não legalidade para seguir em frente. Porque o poder do vereador hoje é muito limitado, né, Pietro? O Augusto dos Anjos, ele tem um poema que ele diz assim, sofro as más influências do signo dos zodíacos. Eu acho que é o contrário. Eu sofro as boas influências do signo do zodíaco porque desde sempre, da minha juventude, né? Eu acho que sou jovem ainda, mas minha da adolescência, né? Eu tenho esse perfil fiscalizatório, né? Eu vejo que a Comissão de Justiça é um lugar de destaque, com absoluta certeza, né? O lugar, não a gente, né? A pessoa passa, nós passamos. Mas é um lugar de destaque porque ela tem uma força, que é uma força de controle e de verificação se aquilo que chega para ela, os projetos, eles correspondem à nossa lei, se eles são possíveis de irem para frente. Então eu vejo assim como uma coisa muito importante, de fato, né? E tenho tido um zelo com isso, o que para os meus colegas às vezes parece um abuso, né? Eu, há 2 meses atrás, revelei para a imprensa que eu tinha arquivado mais de 50 projetos de leis que entendi inconstitucionais. E, de fato, como você vem falando, hoje a possibilidade do parlamentar ela é muito diminuta, ela é muito pequena. Porque muitas coisas são consideradas pelos tribunais como inconstitucionais, o que eu acho muito positivo. Eu, por exemplo, estou num ano, eu fiz 70 projetos de leis. Esse ano, como eu estou presidente da Comissão de Justiça e arquivo muitos projetos de leis, somado à situação que o prefeito veta todos os meus projetos de leis por uma questão política, eu optei por fazer poucos projetos. E estou me dedicando àquilo que é essencial para a comunidade, do meu ponto de vista, nesse momento que a gente está vivendo, que é o poder fiscalizatório, né? Então, de fato, a comissão é importante, com absoluta certeza. Nós somos 5 vereadores, buscamos ser o mais técnicos possíveis e estamos aí realizando essa função, esse lugar até o próximo entrar, né?
E esses projetos, né, que esse poder do vereador é bastante diminuto, às vezes a gente vê a própria população cobra algumas coisas dos vereadores, até, né, porque ela não sabe disso. Mas, por exemplo, o vereador não pode propor um projeto de, sei lá, construir alguma coisa ou criar uma secretaria, criar uma estrutura de governo, nada disso compete ao vereador, né? Não pode. Infelizmente, o vereador não tem o orçamento impositivo que os deputados federais têm e que nos municípios procura se forçar a barra para se ter, né? Infelizmente. Mas também, por um lado, é felizmente também, porque às vezes alguns colegas estão sujeitos, não aqui em Ponta Grossa, mas em qualquer lugar, dar recursos para entidades, às vezes laranjas, coisas assim desse nível, né? Uhum. Mas o fato é que o orçamento não é impositivo, né? Como que eu vejo essa situação, né? Os parlamentares, eles têm que deixar mais claro para a população. Hoje, o maior problema que a nossa população sofre é a ignorância da atividade política. Uhum. Ela não sabe qual é a função de um presidente, ela não sabe qual é a função de um deputado, de um senador. Eu digo assim, a grande maioria da população. E eu acho que nós, como parlamentares, quando às vezes estamos sujeitos a entrar na demagogia, a pessoa vai lá, olha, eu preciso de um transporte, e a gente acaba fazendo ou criando situações, nós acabamos prestando um desserviço, né? Uhum. Aí você vê a quantidade de dinheiro que é gasto em campanhas eleitorais, o que as pessoas fazem para se eleger e está aí na Lava Jato em todos os lugares, né? Mas, de fato, a população tem uma sensação de que o vereador pode tudo. Uhum. E, às vezes, acaba até minimizando a responsabilidade do chefe do Poder Executivo, né? Uhum. Como tem outras interpretações. Hoje eu falava ainda para o presidente da Câmara, o Daniel Mila, o quanto é difícil explicar para a população que a responsabilidade do transporte coletivo é da autarquia de trânsito. Quando se tira uma linha de um bairro, as pessoas não conseguem entender, elas acham que é da concessionária e tal, né? Então a gente, assim, vê que existem algumas coisas que a população mesmo não entende, tem dificuldade. E aí o vereador é que está mais próximo da população, porque é o agente político mais próximo da população, né? E hoje eu acho que é o mais desrespeitado, né? Que às vezes faz por onde, como diz a minha tataravó, né? Às vezes faz por onde ser desrespeitado. Mas, de fato, a nossa orelha, ela está muito próxima, né, da população. Até tem um pensador que eu gosto muito, Henrique Dussel, escreveu as 20 teses políticas, ele diz assim que o político tem que ter ouvido de discípulo para os que mandem obedecendo, né? Que é o que a gente deveria fazer. E esse nosso ouvido é grande mesmo, porque está aqui perto da comunidade, né? Então, antes de sair daqui, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que precisa de um exame no pronto-socorro, né? É um equívoco também, porque ela está me ligando, ela quer ser atendida e ela quer que eu auxilie ela a ser atendida, talvez, a impressão que eu tive, antes das outras. Então, isso tem que resolver essas coisas, as pessoas têm que entender melhor isso e nós temos que dizer não para as pessoas também e explicar isso para elas. E esse acaba sendo um grande desafio na construção de uma carreira política, né? Com certeza absoluta, né? É sujeito a pessoa perder mais votos. Eu perdi voto da minha primeira eleição para a segunda, né? E Pedro, agora nós estamos aí, né, praticamente terminando 2019, 2020 é ano eleitoral. O bicho vai pegar, a coisa vai esquentar, você acha? Eu acho que já está pegando, né? Porque naturalmente o que nós percebemos é um fenômeno mental, há um apego das pessoas por tudo, né? As pessoas têm apego à roupa, a dinheiro, a poder, tudo isso, né? Então o governo municipal atual, né, com todas as coisas boas que eles têm, eles estão apegados ao poder. Então começa um processo de desconstrução, né? Onde a gente vê assim que as coisas começam a pipocar, denúncias pipocando, gente desesperada, mandando mensagem, a gente sendo procurado por cargos do próprio governo, e aí surgindo as candidaturas, né? As pessoas querem saber quem são os candidatos, né? Todo mundo sabe, tem um alinhamento político com o deputado Aliel Machado, né? Estamos trabalhando juntos, debatendo juntos esses assuntos, né? E independente quem forem os candidatos, nós pretendemos construir, já estamos construindo, um grande plano
para a cidade de Ponta Grossa. Mas assim, um grande plano no sentido da sua qualidade, porque hoje as coisas não precisam ser complexas, elas têm que ser simples. As pessoas precisam de uma atenção mínima, de um prefeito que resolva os problemas, que pague as contas. Hoje não tinha dinheiro, não está tendo dinheiro para fechar a folha de pagamento de 9 mil servidores, então nós precisamos de alguém que organize a casa, que tenha a humildade necessária para resolver as coisas que tem que resolver. Cortar cargo comissionado, diminuir no mínimo para 15 secretarias, as 20 e poucas que tem. É preciso isso. Isso é uma urgência, é uma necessidade. Tá certo, Pietro, muito obrigada. Adorei conversar com você. Como sempre, uma aula de política que a gente tem aí o privilégio quando conversa com você, que é um vereador tão atuante. Sempre pode saber que eu vou contar outras vezes e te perturbar aí para mais entrevistas. Obrigado. Eu que fico aqui, quero te agradecer. Eu fiquei assim muito feliz com esse convite. Também sou um admirador do seu trabalho, um trabalho de alta qualidade e que traz um grande benefício para toda a coletividade de Ponta Grossa. Estamos à disposição e um grande abraço a todos vocês que estão nos vendo. Obrigada. Obrigado. E a gente já volta, não saia daí, daqui a pouco tem mais Alto Estilo, é um instante só.